Se você tem medo de cumprimentar uma pessoa nova, uma pessoa que você não conhece, você pensa assim, nossa, como que eu cumprimento? Mão, abraço, beijinho, 2 beijinhos, meu Deus, não sei, né? Se você está num ambiente e você precisa ir no banheiro, você já começa assim, ai meu Deus, onde que é o banheiro? Porque se eu descer aqui, eu estou de salto alto, eu vou cair, né? Pode acontecer tal coisa. Se você tem um trabalho para apresentar e já fica pensando mil e uma coisas que podem dar errado nessa apresentação, que você vai tremer, que a folha vai ficar mexendo ali, né? Porque a gente acha que vai ficar bom, né? E na verdade fica aquela coisa assim, né? Que todo mundo vê que você tá nervoso e não é tão bom. Sim, você tem características da timidez. E vamos explicar um pouquinho mais, né? Eu trouxe esse debate aqui, essa conversa aqui com vocês em 3 partes principais, tá? Então vamos para a primeira. Primeira parte é entender o que é timidez, tá? E é importante a gente contextualizar outros 2 pontos para que fique bem claro em questão de conceito, tá? A vergonha é um sentimento, então qualquer pessoa pode ter vergonha e para situações diferentes, tá? Então é esse sentimento que você fica, ai, será que eu faço? Será que eu não faço, né? Ai, que vergonha, que bate aquela primeira intimidação, né? A timidez já tem várias características que eu vou abordar daqui a pouquinho. E a introversão também é um ponto importante, porque não é porque a pessoa é introvertida que ela é tímida, não necessariamente, tá? Porque assim, a introversão e a extrovertação, quando a gente olha em questão de conceito, a extroversão são pessoas que buscam muito a energia, essa conexão, né? Quando tem um problema, elas buscam muito outras pessoas, então elas tentam com outras pessoas ao redor. E a introversão são pessoas que muitas vezes vão buscar essas respostas para os seus problemas de forma interna. Então essas pessoas muitas vezes não se sentem sozinhas. E é diferente da timidez. A timidez faz com que as pessoas se sintam sozinhas muitas vezes, porque elas têm um medo muito grande, né? E isso faz com que ela se sinta sozinha, que ela não saiba como interagir com as pessoas, tá? A timidez, então, em questão de conceito, ela tem muita relação com o medo de rejeição, tá? Principalmente. E a questão de preciso ser perfeito, preciso estar tudo muito certinho, um comportamento muito desejável, tá? E isso tem muita relação também com o que você vivenciou da sua vida para toda essa construção, que também é um ponto que eu vou abordar mais pra frente, tá? Então, assim, são questões que a gente pode perceber, então, que a timidez é uma construção. Sendo uma construção, eu tenho como desenvolver ou não, tá? E eu separei alguns pontinhos aqui para abordar com vocês, porque, assim, você ser tímido é algo natural, né? As pessoas têm timidez, não tem o que fazer, né? Mas ela não pode te paralisar, porque a partir do momento que ela te paralisa, começa a ser uma fobia social e isso te impede de alcançar novos patamares na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, tá? E aí são pontos que você precisa desenvolver, que é a terceira parte que eu vou conversar aqui com vocês, que eu trouxe algumas ideias e coisas que você poderia fazer, tá? No geral, a ansiedade tem muita relação com a timidez, com o julgamento, né? Porque a base da timidez é a ansiedade, que é esse medo do que pode acontecer de algo que nem aconteceu, e a falta de repertório. Porque a pessoa acaba ficando presa no que ela sabe fazer, no que ela acha que ela consegue, no círculo social dela ali. Então ela não se abre tanto. E isso faz com que as suas relações sejam menores, o seu networking seja menor. E isso com o tempo pode te prejudicar. Então, até de você não conseguir se relacionar com novas pessoas, de você não conversar com novas pessoas, de você não conseguir um trabalho novo, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Outro ponto que eu queria abordar com vocês é a questão da timidez e a questão das redes sociais. Porque assim, o virtual, a gente consegue controlar muito bem o virtual, né? Ah, chega uma pessoa que não gosta de mim, um hater, eu vou lá e bloqueio ele, né? Enfim, tem possibilidades. Mas na vida real não é assim. Então, quando a gente se coloca, né, nas redes sociais, se posiciona e a gente percebe que aquela pessoa também, na vida real, é totalmente diferente da vida que ela apresenta nas redes sociais, isso mostra pra gente que talvez ela esteja preferindo também a vida virtual ali de alguma forma, porque ela tem essas competências, essas características que ela se sente mais à vontade no virtual.
Só que daí quando vai pro real, ela não consegue se conectar, ela não consegue lidar com as situações à sua volta. E isso também é um ponto bem preocupante que é interessante a gente perceber, poxa, será que eu também tô trocando a vida real pela virtual o tempo todo só porque eu me sinto mais confortável? Para romper esse ciclo vicioso aí da timidez, eu trouxe para vocês a minha história e também alguns pontos mais para frente que eu vou abordar, tá? Mas assim, vocês já comentaram que vocês gostam de escutar um pouquinho mais das minhas perspectivas, das minhas histórias. Eu recebo comentários aqui também de pessoas falando assim: ah, eu gosto quando você se posiciona, quando você faz uma postagem que é mais como se eu estivesse falando com vocês, sabe? Então eu senti essa necessidade também de fazer esse vídeo até para falar sobre essa questão da timidez, tá? E falando sobre mim, gente, eu sou extremamente tímida, ao meu jeito, a forma como eu me porto aqui, né? Eu viro e mexe, eu faço assim, né? Vira e mexe, eu tô mais fechadinha com o ombro. E isso é uma coisa que a timidez faz com você, né? E então tem algumas estratégias aí que eu vou explicar para que você consiga não ter tanto essa postura, tá? Mas vira e mexe, eu tô assim. Cubro o rosto, dou risada, faço assim, ai meu Deus, alguém me esconde. Normal, fico vermelha, eu fico extremamente vermelha. Hoje, gente, a minha timidez me faz ter crise de riso, que às vezes pode não ser tão bom, mas foi a estratégia que eu encontrei, foi a forma que eu encontrei pra lidar com a situação, porque eu falei assim, gente, não dá, né? Eu tô dando risada e calma, respira, volta, porque senão você dá mais risada ainda e você começa a chorar de rir. Mas pelo menos eu faço a situação ficar divertida, tá, gente? Então, assim, tá tudo bem, todo mundo tem seus probleminhas, tá? Bom, eu sou filha de 2 professores, eu estudei num colégio com uma formação de freiras e tudo mais, religioso, e o meu pai era professor nessa escola, então assim, por muito tempo eu senti que eu não podia falar algumas coisas, sempre que eu queria falar algo eu conversava com meu pai antes para depois me posicionar em sala de aula ou com alguém da escola, porque assim, eu tinha que ser, digamos, a aluna perfeita. Eu poderia não ser a aluna que tirava 10 em tudo, que era excelente em matemática, principalmente nas exatas, né? Porque eu não sou das exatas. Mas eu tinha que ser a aluna com um comportamento muito bom. Um comportamento ok, sem problema, sem dar problema, né? Então, até em questão de... Isso foi me afetando ali de alguma forma para que eu não expressasse, para que eu não colocasse os meus posicionamentos, para que eu não falasse tanto. Então, eu fui me retraindo, ficando mais quietinha. Eu já era quietinha, fiquei mais quietinha ainda. Até com os meus amigos, como eu sempre fui de uma cidade vizinha, eu não tinha questão do deslocamento tão fácil e tudo mais, eu não ia tanto a festas, a comemorações, coisas assim. Então eu sempre, e eu sou filha única, então assim, é mais um fator que auxilia nesse processo para que eu internalizasse muitas coisas para mim, né? E como que eu fui melhorando isso? Quando eu fui para a faculdade que eu percebi esses pontos, já que já estavam me afetando um pouco, essa questão também da necessidade de ser aceito, porque a timidez, como eu falei para vocês, né, tem a diferença com a introversão. A pessoa introvertida, ela se sente muito bem sozinha, ela não tá tranquila. A pessoa tímida muitas vezes se sente sozinha. E por se sentir sozinha, ela quer a aceitação do outro. Então, até por isso que ela pensa, nossa, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer isso pra pessoa gostar de mim, né? Mesmo que de forma inconsciente. Então, gente, com o tempo, a timidez vai determinando algumas características de comportamento que você tem, né? Como que eu fiz para sair desse estereótipo, para me relacionar melhor, para me posicionar aqui na frente de uma câmera, né? Eu dei alguns passos, principalmente olhar mais para mim, entender que essa questão do ser aceito, principalmente vinha da minha autoaceitação, porque se o meu senso crítico é muito alto, esse senso crítico é principalmente comigo, né? Então eu precisava entender melhor esse processo e por isso que eu também busquei a terapia, e isso tem me ajudado muito nesse processo de entendimento das minhas lutas internas, do que pode me barrar, do que não é legal, do como eu posso me posicionar. E depois também dar os pequenos passos que são as ações, né? Eu até separei aqui, né? Esse olhar com mais carinho para mim mesma,
mas também ter ações que me dessem menos medo, digamos assim. Então, por exemplo, fazer um vídeo aqui pra mim é muito tranquilo. Eu gravo o vídeo numa boa. E até quando as pessoas falam assim, Cris, eu morro de medo de gravar vídeo, pra mim é assim, nossa, tô aqui me sentindo maravilhosa, linda, tô tranquilíssima, né? Em compensação, outras pessoas não conseguiriam gravar um vídeo de jeito nenhum, né? Mas conseguiria super interagir numa festa e conhecer pessoas novas e tudo mais, enquanto eu já teria mais dificuldade. Então, assim, são questões, gente, que aos pouquinhos o que funciona pra você. Então, pra mim, ter esse espaço aqui no Instagram, ter as minhas redes, isso já me ajuda muito, muito mesmo, a conseguir ser eu mesma, a trabalhar mais os meus entendimentos, né? E lutar contra essas coisas, essa timidez que às vezes pode me barrar. Então, por exemplo, as aulas também me ajudam muito, porque na aula eu sou muito eu mesma também. Então, assim, são pontos e coisas que eu fui elaborando para minha vida que vão me ajudando, né? Então eu falo assim, o virtual me prepara, me treina para o real, tá? Porque o real eu acho mais difícil, né? Então tem essa relação e sempre pense nisso. O virtual pode te ajudar com o real. Separei então 4 pontos principais para poder te ajudar, né? Então, sempre lembrando que se a timidez te trava, te impossibilita de conquistar novas coisas, de fazer novos networkings, de sair do seu trabalho, de conseguir coisas novas para sua vida, então é uma atençãozinha que você tem que dar para ela, tá? Então, pense nas ações que você precisa fazer. Primeiro passo, buscar autoconhecimento, gente, isso é essencial. E aí, a terapia é um processo muito bom de autoconhecimento, porque a gente tem que olhar para trás. Por isso que eu falei para vocês que eu fui filha de professor, que eu sempre fui sozinha, né? Então, assim, são pontos que influenciam em quem eu sou hoje, né? Sem essa história, eu não seria a Cris, tá? Então, olhem um pouquinho mais para sua criação, os estímulos que você teve, os bloqueios emocionais que você teve, o bullyingzinho que você sofreu lá na infância também influencia em como você age hoje, tá? A rejeição, o medo, tá? E a terapia vai te ajudar muito com isso, tá? São pontos que você precisa entender o contexto em que você vivia para entender o agora. Então, o contexto passado reflete no contexto presente e futuro, tá bom? Segundo ponto, mudar um pouquinho o seu comportamento. Como eu disse, eu coloquei algumas ações que me davam menos medo. O que você pode fazer? Eu separei aqui, então, você entender a partir do autoconhecimento o que você tem de bom e começar a utilizar mais, ressaltar mais, tá? Eu brinco assim que você tem que arrasar, né? Então, como que você se arrasa se sentindo segura, tá? Porque eu, por exemplo, eu não me achava com a comunicação linda, maravilhosa. Mas depois que eu comecei a postar mais, as pessoas começaram a gostar. Gostam do jeito que eu falo, falam que eu passo tranquilidade, né? Que eu passo uma calma, que eu falo, gente, eu não sei de onde vem essa calma, porque por dentro eu sou um turbilhão de emoções. Mas tudo bem. E se eu passo isso para as pessoas, eu preciso aproveitar isso de alguma forma, né? Então, é entender também o que você tem de bom até no seu físico. Poxa, eu gosto de passar um batom, você tem uma boca bonita, passa um batom, se coloca na frente da câmera e vai, sabe? Coloca um salto alto e vai, sabe? São coisas que se a gente se sentir confortável, a gente tá dando um passinho a mais ali. Eu não iria, mas poxa, eu ficaria legal com essa roupa. Eu mesma aqui com uma roupa mais forte, né? Mais colorida. Eu acho interessante. Isso pode expressar também a minha personalidade? Vou me sentir segura? Vai, né? E, gente, pra isso a gente tem que treinar. Então, até aquela coisa que a gente brinca, né? Dá uma andada de salto na sua casa mesmo pra treinar o seu andar, né? Faça isso mesmo. Simule a situação, né? Simule o como você vai entrar num lugar, o como você vai se comportar numa reunião, o como você vai se apresentar para alguém. A simulação te prepara também, é um treino, tá? Até por isso que para entrevista de emprego a gente fala tanto da simulação de entrevista. Porque não adianta nada você... Às vezes as pessoas para entrevista têm medo de falar, de se posicionar, de ter alguma história, né? Enfim, que precisa ser melhor elaborada.
e tem medo de como vai se comportar na entrevista. Então, faça entrevista com outras pessoas, como a simulação, fale sozinho no carro sobre a sua experiência, se permita, ninguém precisa ver que você está fazendo isso. Alguém tá pagando suas contas? Não estão, né? Você que tá pagando sua conta, então não tem a ver. Então assim, o que o outro vai pensar, tá nem aí. Então faça o que é bom pra você, se prepare pra você, pra que você consiga mostrar a sua melhor versão, porque eu tenho certeza que você tem uma melhor versão aí dentro e que às vezes tá escondidinha por conta dessa timidez. E eu entendo muito isso, porque eu passei por isso, né, gente? Então assim, até tô me emocionando um pouquinho, né? Mas faz parte, né? Então, assim, quando você entende o que você tem de bom, cara, é tão bom porque você consegue passar isso para as outras pessoas também. E, gente, eu fiquei emocionada porque por muitas vezes na minha vida eu me limitei, eu me julguei, né? E estar onde eu estou hoje é uma evolução enorme, enorme. Então, assim, hoje eu falo assim, eu tenho certeza do meu trabalho, da minha entrega, do que eu posso fazer. Claro que eu tenho muita coisa ainda de comportamento para melhorar e coisas nesse sentido, mas eu sei que eu posso, eu sinto que eu posso. Então, é totalmente diferente, né? E isso tem muita relação também com os próximos pontos que eu queria abordar com vocês. O terceiro ponto que eu separei aqui é a questão da comparação, porque assim, eu me comparava muitas vezes com pessoas que eram extremamente extrovertidas, porque eu sempre quis falar, eu sempre quis me posicionar, estar à frente de projetos, de situações, e eu não me sentia boa para isso. Então, eu olhava aquela pessoa e colocava num pedestal, né? Só que com o tempo eu fui descobrindo que aquela pessoa também tem os seus problemas, também tem questões internas a serem resolvidas, digamos assim, que aquela externalização às vezes é a forma como ela lida com as coisas dela, que não é a minha forma, né? Que nós somos diferentes e que juntos a gente pode ser uma dupla maravilhosa. Eu não preciso ser igual a alguém. Então, o não se comparar com o tempo foi me ajudando muito, muito mesmo, para que eu tivesse o quarto passo, que é a autenticidade. Se eu não conseguisse caminhar tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, eu não estaria aqui, com certeza, né? A autenticidade tem muita relação com você ser quem você é, falar o que você pensa, mas também ter inteligência social. O que é isso? Na psicologia positiva a gente tem essa força, né, da inteligência social, que praticamente é o quanto você se adapta aos ambientes e você continua sendo você mesmo, né, em outras palavras. Então, você vai para os ambientes sem deixar de ser você, né? E essa inteligência social te faz com que você não se reprima, com que você não se sinta mal, com que você não se sinta deixar de ser você mesmo, tá? Então, isso pode te ajudar muito. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre essa força em outro vídeo, tá? Que eu acho que pode ajudar, né? E outro aspecto que conta aqui também com a autenticidade é lidar com a sua imperfeição. Aceitar que você tem esses pontos e buscar formas. Sempre lembrem desse passinho à frente, né? Eu não preciso ser a pessoa que tá lá em cima do palco falando para milhões de pessoas. Eu posso soltar um passinho à frente, eu posso gravar um vídeo, eu posso dar uma aula para 3 pessoas, eu posso fazer uma sessão de mentoria para uma pessoa. Isso já vai te fazer conquistar novas coisas e sair daquela zona da sua timidez que te deixa ali, né? Então é muito legal quando a gente se permite fazer coisas novas e falar, não, eu quero coisas novas, eu não sei direito como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer, e você se permitir a isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí. Manda esse vídeo também, se você conhece algum amigo tímido ou alguma amiga tímida, manda lá para que possa ajudar também, porque eu acho que esse vídeo é tanto para nossa vida pessoal quanto para nossa vida profissional, né? E o quanto essas questões da timidez podem nos afetar em todos esses aspectos da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!